Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, o seu canal de aviação militar. Desde meados da década de 90, a Rússia tem comercializado agressivamente seu caça pesado bimotor Sukhoi Su-30, conquistando clientes em 4 continentes, se tornando assim o membro mais exportado da chamada família Flanker, que se iniciou com o Su-27, um jato soviético que entrou em serviço em 1985 como uma contrapartida do norte-americano F-15 Eagle. Após o colapso soviético, o Su-30 não foi adquirido em números significativos pela Força Aérea Russa, mas à medida que o Su-30 passou a ser capaz de realizar mais tipos de missões, ele começou a ver mais interesse estrangeiro como um caça multifunção de longo alcance. E seus novos sensores mais avançados e sistemas de guerra eletrônica permitiram que rapidamente ele se tornasse um dos mais capazes aviões de combate do mundo. O desempenho em combates aéreos também foi consideravelmente melhorado, com as encomendas indianas no final da década de 90 que estipularam que a aeronave integrasse tecnologias dos programas de caça Su-35 e Su-37, que incluíam canards e motores com vetorização de empuxo para maior manobrabilidade. O caça norte-americano F-15 manteve capacidades comparáveis ao Su-30 em vários aspectos. O Eagle era mais rápido, mas não tinha a mesma manobrabilidade, sistema de rastreamento por infravermelho ou a mesma carga útil externa do Flanker. O Su-30 custava menos da metade do Eagle e a Rússia estava disposta a vender o caça para quase qualquer comprador. E já o F-15, por outro lado, foi em seus primeiros 25 anos de serviço relegado em suas exportações para apenas 3 dos parceiros de defesa mais próximos dos Estados Unidos, que estavam dispostos a pagar pela aeronave. E embora com o passar dos anos as restrições de exportação tenham diminuído, elas ainda são muito mais rígidas do que as do Su-30. Tanto é que aliados dos Estados Unidos de nível inferior, como Egito e Iraque, ficaram restritos a operar o caça-leve monomotor F-16, com capacidades consideravelmente inferiores. E um outro caso interessante é o da Venezuela, que também adquiriu o F-16, e posteriormente adquiriu caças Su-30 da Rússia e opera as 2 aeronaves até os dias atuais. E assim como aconteceu com a Venezuela, a propensão dos Estados Unidos de bloquear a venda de armas a vários países, com bases em mudanças em seus alinhamentos políticos e ideológicos, limitou ainda mais as possibilidades de exportação. E além da Venezuela, a gente pode citar também o Irã a partir da década de 80, a Indonésia e o Paquistão na década de 90 e o Egito a partir de 2013, entre outros países. E isso muitas vezes incluiu o término do fornecimento de peças de reposição, o que serviu para que vários países voltassem as atenções para a Rússia, que prometia a entrega das aeronaves a um custo mais baixo e sem maiores restrições. A Indonésia e o Egito, por exemplo, cessaram as ordens de caças norte-americanos, mesmo depois que as relações foram restauradas, com a Indonésia adquirindo o Su-27 e o Su-30, e o Egito comprando caças MiG-29 modernizados e depois o Su-35. E além disso, as restrições dos Estados Unidos sobre como seus caças poderiam ser usados e até em quais bases eles poderiam ser implantados, minaram seu apelo em relação ao Su-30, que poderia ser usado livremente, praticamente sem restrições. Essa possibilidade da Rússia de comercializar um caça pesado de ponta usando uma fuselagem de superioridade aérea a um custo de aquisição comparável ao do caça-leve F-16 fez do Su-30 uma aeronave altamente popular, apesar de que, por ser um grande caça bimotor, seus custos de operação são bem maiores do que os do F-16 e são comparáveis aos custos de operação do F-15. E com o passar dos anos, o Su-30 passou a ser disponibilizado em mais e mais variantes para atender os orçamentos e requisitos de desempenho de vários clientes. Desde as variantes MKM, MKI e MKA mais avançadas vendidas para a Malásia, Índia e Argélia, até a variante MK2 mais barata que foi vendida para Venezuela, Angola e Vietnã.
Outro grande cliente do Su-30 foi a China. Após a crise do Estreito de Taiwan na década de 90, quando a Marinha dos Estados Unidos navegou um grupo de ataque que incluía um porta-aviões a menos de 100 quilômetros da costa da China, os chineses encomendaram o desenvolvimento de variantes adaptadas para funções de ataque marítimo. O F-15 teve uma produção muito maior que o Su-30, com mais de 1.500 unidades fabricadas em todas as variantes, mas boa parte desse número foi integrado à Força Aérea dos Estados Unidos. E além dos norte-americanos, outros 6 países operam ou encomendaram o F-15, e como a gente pode observar aí nessa imagem, nenhum deles se localiza nas Américas do Sul e Central, e nem na África, e até mesmo na Europa não há nenhum operador do F-15. O Su-30 tem uma produção menor de cerca de 650 unidades, mas que serve a 13 países. Em relação a esses números, o mais justo seria considerar o Su-27 também nessa contagem, assim como o Su-35, do mesmo modo como a gente considerou o F-15 em todas as suas variantes até as mais atuais, já que algumas versões do Eagle surgiram bem antes do Su-27 e outras depois até mesmo do Su-35. E nesse caso, o Su-27 teve cerca de 680 unidades produzidas, que serviram ou ainda servem a 16 países diferentes. E somando-se os números do Su-27 ao Su-30 e Su-35, a gente pode considerar um total de um pouco mais de 1.450 unidades. Tanto o Su-30 como o F-15 ainda permanecem em produção, mas o caça norte-americano se tornou um jato mais capaz e mais avançado, porém é vendido a um custo muito maior, de quase o triplo do Su-30, o que chegam a ser valores até mais altos do que os do F-35, restringindo assim a sua aquisição a poucos países dispostos a pagar pelas novas versões do Eagle. Assim, o Su-30 continua sendo uma opção mais viável aos países que desejam obter um caça bimotor de superioridade aérea e provavelmente continuará a ter uma demanda considerável, apesar da pressão dos Estados Unidos sobre potenciais clientes para aeronaves russas. Pressão essa que, nos últimos anos, tem se intensificado, até com ameaças de sanções econômicas contra esses países, o que tem diminuído drasticamente o interesse na aquisição de jatos de procedência russa. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!